Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é processo de armazenagem de materiais. Tópico a ser abordado nesta aula: tipos de armazenagem, matérias-primas, materiais semi-acabados, em processo de transformação e materiais acabados. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer a utilização de um sistema de armazenamento para o fluxo de materiais, avaliar economicamente e com qualidade os processos de armazenamento de materiais, determinar o tipo de armazenamento em relação ao tipo de cliente e mercado. Evolução dos armazéns. Na atualidade, todas as empresas têm entendido que o processo de logística é algo importantíssimo dentro dos custos que a empresa tem com todo e qualquer tipo de ação que ela venha fazer. Então, nesse sentido, se a gente entende que otimizar processos faz com que a empresa seja mais competitiva, tenha maior lucratividade, o processo de armazenagem também vem evoluindo nesse sentido para dar maior segurança para que as empresas possam trabalhar de maneira mais competitiva. Os armazéns têm mudado muito o seu perfil e uma das mudanças principais que tem se adotado, além, claro, de todo o processo de sistematização dos armazéns, mas ele tem tido um pé direito muito mais alto, dando a possibilidade de uma maior quantidade de armazenamento e fazendo com que a empresa possa otimizar os espaços, quer dizer, eu verticalizo muito mais ao invés de utilizar o espaço na horizontal. Isso é uma mudança significativa. A gente tem outras mudanças estruturais importantes, como a diminuição do número de colunas, os processos que são utilizados para esse armazenamento, a forma com que ele é armazenado e, claro, obviamente, de acordo com aquilo que eu já introduzi no início da minha fala, que é os sistemas de informação que têm ajudado a melhoria contínua desse processo para que todos os agentes que fazem parte dele possam ter em tempo real tudo aquilo que está acontecendo e possam ter informações que possam ser utilizadas de maneira estratégica pela empresa. Classificação dos sistemas de armazenagem. Os sistemas de armazenagem podem ser classificados quanto à movimentação interna da carga como estático e dinâmico. Dentro dessa questão de movimentação interna, onde ele é acondicionado, das prateleiras às quais eles são acondicionados, o estático é aquele que é colocado em um determinado local e ele fica lá de maneira estática até a sua retirada para levar para a área de picking, ou seja, a área de separação, ou se ele for entregue daquela forma a qual ele estava armazenado mesmo. E existe o dinâmico. O dinâmico é o quê? Uma forma de prateleira que é dinâmica, quer dizer, é possível fazer o deslocamento desse material quando ele está na prateleira, não precisa fazer um outro tipo de movimentação com utilização de empilhadeira ou de pessoas mesmo retirando e fazendo deslocamento desse material internamente. Isso torna o processo um pouco mais rápido, mais dinâmico, como o próprio nome já sugere, e ajuda muito dentro dos processos de movimentação de materiais dentro dos armazéns. Critério para armazenamento. Quando a gente vai buscar critérios, ou seja, para avaliar como eu devo criar o meu armazém e como eu devo armazenar os meus produtos. Esses critérios vão: qual o tipo de material que eu utilizo? São materiais pesados, são materiais leves? Qual a flexibilidade que esse barracão tem para poder trabalhar com esse tipo de material? Se for um barracão que vai receber de alguma maneira materiais que sejam muito pesados, as prateleiras precisam ser condicionadas para isso. Se a gente está falando de um recebimento nesse processo de armazenagem de produtos mais leves, eu posso utilizar prateleiras que sejam mais frágeis, mas tudo tem que ser pensado num processo de segurança de todo o processo, não só para as pessoas que manuseiam, mas também para os produtos que ali estão acondicionados. Dentro desses critérios de armazenamento, a gente vai fazer alguns destaques em especial. O primeiro deles, necessidade de compensação de diferentes capacidades na fase de produção. Imagine o seguinte, que eu preciso entender que em diferentes momentos da minha produção eu vou utilizar espaços diferentes. Imagine uma empresa que tem uma variedade de estoques. Eu tenho matéria-prima, ainda sem nenhum tipo de trabalho. Eu posso ter materiais semi-acabados, ou seja, já passou por um determinado processamento e vai depois para o acabamento final e eu às vezes preciso ter um estoque para isso, e de materiais acabados. Então tudo isso vai envolver toda a cadeia logística, para entender quando eu preciso receber essa matéria-prima para otimizar o meu espaço, quando esse material semi-acabado
parcialmente produzido vai passar pelo processo final, como ele vai ficar armazenado, em que espaço também, pensando em otimizar isso, e depois esse material quando ele estiver acabado, quanto tempo ele vai ser vendido, ele já foi vendido, já tem um tempo previamente determinado para que ele seja deslocado, então é necessário entender todos esses processos para otimizar o máximo possível os espaços e, claro, para que não ocorra nenhum tipo de incidente, avarias ou retrabalhos que façam com que a minha operação seja prejudicada. Depois, garantia de continuidade da produção. Então, eu preciso ter a quantidade de matéria-prima, de material semi-acabado, de material acabado, que estejam todos em consonância, quer dizer, todos indo para o mesmo caminho, para que em nenhum momento do processo de produção as máquinas fiquem paradas, pessoas fiquem ociosas, que eu não crie nenhum tipo de gargalo nesse processo produtivo por conta da falta desse material. Depois, redução de custos de mão de obra. Então, imaginar que quanto mais eu consigo otimizar e mecanizar esse processo, muito provavelmente eu vou diminuir a quantidade de pessoas que precisam estar envolvidas nele. E quanto menos pessoas precisam estar envolvidas, menor o índice de erros e, claro, maximiza o lucro da empresa, porque ela faz com que os processos sejam otimizados com menor quantidade de pessoas fazendo parte desse processo. Uma outra forma é redução das perdas de materiais por avarias, como eu já havia dito anteriormente. Então, essa movimentação de materiais, quando acondicionados, às vezes no mesmo local, como é que é feito esse processo de movimentação, feito por quem, de que jeito, qual o espaço que eu tenho para poder trabalhar, para diminuir, claro, qualquer tipo de avaria significa retrabalho, peças que são refugadas, às vezes perdidas ou precisam ser vendidas a um preço abaixo do mercado, porque houve algum tipo de avaria nesse processo. Isso, claro, diminui a qualidade técnica da empresa e maximiza o prejuízo que ela pode ter. E a ideia central do processo logístico é minimizar custos e não maximizar. Depois temos melhoria da organização e controle da armazenagem. Então, não só eu preciso manusear muito bem, mas eu preciso ter controle de absolutamente tudo que existe na empresa. Por mais tecnologia que exista envolvida em todos os processos logísticos na atualidade, ainda existem grandes diferenças entre, por exemplo, aquilo que é contado manualmente quando eu vou fazer o processo de inventário e aquilo que está constando no meu sistema. Essa diferença pode acontecer e normalmente ela acontece mesmo quando eu trabalho com sistemas de altíssimo nível, com alta tecnologia, esse processo ainda acontece. Portanto, esse controle é extremamente importante, minimiza problemas e dá maior continuidade, maior fluxo nos processos de qualquer empresa que necessita, obviamente, trabalhar com armazenagem de produtos, sejam eles matérias-primas, semi-acabados ou produtos acabados. Temos também a melhoria nas condições de segurança da operação do depósito, que é uma outra coisa extremamente importante. Quando se fala em segurança, eu estou falando novamente de pessoas que fazem parte do processo e, claro, dos materiais que estão ali alocados para esse deslocamento, para a entrega final, enfim. Também é necessário pensar nesse processo de segurança como um critério de avaliação extremamente importante. Dentro do processo de armazenagem, então como que a gente trabalha isso? A ideia central, vou fazer um fluxo muito simplificado aqui de como que funciona esse processo. Então a gente tem a descarga do material lá na doca, é feito o recebimento e a identificação desse material, se estão em condições adequadas, faz a verificação então da quantidade e da qualidade, se for necessário, testes, é encaminhado para o setor de testes, caso contrário você aceita ou devolve para o fornecedor de acordo com o resultado que foi dado nesses testes, ou de quantidade ou de qualidade. Depois, se esse recebimento de fato for acontecer, volta para o processo e aí entra no processo de armazenagem, é armazenado isso daí, entra no sistema da empresa, no sistema de inventário da empresa, que esse material está ali disponível para ser feito aquilo que é necessário ser feito no prosseguimento do processo. É feita a separação, caso necessário, por exemplo, feito na área de picking, se a gente for dividir essa carga para ser entregue, ou vai direto para o processo de expedição, né? E de toda maneira, de alguma forma, ou do processo de separação e requisição, ou da armazenagem direto para o processo de expedição, todos aqueles materiais que entram no processo de armazenagem, em algum momento vai para o processo de expedição e, por fim, para a distribuição. Aí vai sair desse depósito e vai ser entregue ou no consumidor intermediário, no consumidor final, enfim, de acordo com a empresa e com aquilo que ela de fato trabalha. Então o processo ele é, de certa maneira, simples de ser entendido, mas existe toda uma complexidade
de profissionais e de sistemas para fazer com que ele ocorra da melhor maneira possível, desde a entrada dessa matéria-prima ou desse produto para armazenagem até a sua distribuição. Para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre o processo de armazenamento de cargas no terminal infraero, eu coloquei para que vocês pudessem entender de um segmento diferenciado para aumentar um pouquinho o conhecimento de vocês nessa área, e trouxe uma dica de leitura também sobre operação e armazenamento da Coca-Cola. Tenho certeza que os dois vão gerar uma certa curiosidade em vocês, e é bacana que vocês possam ampliar o conhecimento com essas dicas que coloquei aqui no final. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre o processo de armazenamento de materiais. Espero que vocês tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.